Olá a todos, professor Jonathan aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer um comentário sobre o relatório final da COP28. COP28, que é a 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, ONU. Vamos começar pelos pontos negativos, desse relatório final. O texto não cita a eliminação de combustíveis fósseis. Então, o documento ele sugere um termo como transition way, em vez de phase out. Transition way é no sentido de transição. Então, o texto sugere uma transição da utilização de combustíveis fósseis para a utilização de energia mais limpa. Ponto negativo, fundo de 420 milhões de dólares. Vocês podem pensar assim, poxa, 420 milhões de dólares não é bastante dinheiro? Como que isso é um ponto negativo? Só para vocês terem uma ideia, foi calculado como 1,5 trilhões de dólares de prejuízo relacionados às mudanças climáticas. Então, se a gente pensar, talvez esse 420 milhões de dólares não é tanto dinheiro assim, quando a gente tem em mente, de prejuízo que foi tido, em relação às mudanças climáticas. Outro ponto negativo é que também não foi estabelecido de maneira concreta como ocorrerá o financiamento. Então, apesar de ser citado o fundo, não foi colocado como metas e explicado com detalhes como que esse financiamento vai ser feito e como que isso vai ser passado para os países que precisam, mais desse dinheiro. E o que a gente tira como pontos positivos? Foi a primeira vez que os países concordam ou mencionam essa transição energética de combustíveis fósseis, como petróleo, gás, carvão, para combustíveis mais limpos, combustíveis renováveis. Mas cada país cria sua própria meta, então também não ficou mencionado como que cada país vai fazer essa transição energética, como que vai ocorrer, essa diminuição de uso de combustíveis fósseis. Mas fica como positivo que é a primeira vez que está mencionado no relatório que deve ocorrer essa transição energética. Já existem metas, de acordos prévios que deve zerar até 2050 os gases de efeito estufa. Essa preocupação justamente para diminuir esse aumento de temperatura que o planeta vem encontrando. A ideia é zerar essa emissão de gases de efeito estufa e dessa forma a gente mantém a temperatura nesse aumento que já ocorreu. Então, para isso precisa ocorrer essa transição energética para energias com emissão zero de gases de efeito estufa ou baixa emissão. Então, a gente pode pensar quais são esses tipos de energia. Nós temos, por exemplo, energia eólica, bem usada no Nordeste do Brasil, a energia solar, energia hidrelétrica e também energia nuclear. A energia nuclear, apesar de nós não termos ainda um destino para os resíduos, da hora da geração dessa energia, ela é uma energia limpa quando a gente pensa na emissão de gases de efeito estufa. Então, nessas usinas, aquela fumacinha que a gente vê saindo ali é vapor de água. A usina nuclear, da mesma forma que a energia eólica e hidrelétrica, ela precisa que gere um movimento de turbina. Então, como que essa turbina é movimentada? Na eólica é o ar, na hidrelétrica é a água, que passa na turbina, e na usina nuclear, a energia nuclear ela é utilizada para ferver ali um fluido, uma água, por exemplo, que o vapor dessa água em alta pressão faz girar a turbina. Então, o processo físico é bem similar das outras, como hidrelétrica ou energia eólica. O que precisa ainda é descobrir como que destina, o lixo tóxico gerado ali na produção de energia nuclear. Outra coisa que marcou a COP28 foi justamente esse embate entre os países petroleiros, então países da OPEP, Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Venezuela, Iraque, Argélia, Equador, Gabão, Indonésia, Líbia, Nigéria, Catar e Emirados Árabes Unidos, que não queriam que constasse essa transição. Por eles, só deveria ter tipo uma citação de diminuição de emissão de gases de efeito estufa, ao contrário dos países que sim, queriam que tivesse escrito, que deve ocorrer essa transição energética. Nesses aqui estão Brasil, Estados Unidos, Canadá, Noruega, União Europeia, dentre outros países. Lembrando que esses países eles controlam 80% do petróleo do mundo, os países relacionados com a OPEP. Então, os interesses financeiros, estão maiores aí do que necessariamente a preocupação do aquecimento global, justamente porque toda a economia desses países é baseada no consumo do petróleo. Então, no encerramento da COP28, destacam-se algumas falas.
como a do sultão Al-Jaber, ele diz que foi histórico, mas devemos tomar as medidas necessárias para transformar esse acordo em ações tangíveis. Então, essa é uma fala recorrente, tanto das pessoas presentes quanto de ambientalistas, de que muito se fala, mas pouco está sendo feito de verdade. Então, normalmente as falas estão nessa linha. Aqui uma fala da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva: não podemos cair na armadilha de ter apenas enunciados, sem uma verdadeira mudança. Então, novamente reforçando essa ideia que normalmente as conclusões das conferências ainda estão sendo pouco aplicadas. Estamos engatinhando ainda na aplicação do que é combinado nessas conferências. Os países ainda não estão de forma mais efetiva, né, aplicando isso daí. E reforçou a importância da transição para energias limpas. Para fechar o vídeo, uma boa notícia: a COP30, daqui 2 anos, em 2025, vai ser realizada em Belém do Pará. Então, o Brasil, como sempre, tomando, né, a iniciativa aí na briga pela melhoria do clima. A COP30 vai ser realizada no Brasil, em Belém. Isso é significativo, né? É uma cidade que está na Amazônia, um bioma tão importante aí para o clima mundial. E obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. Peço aí que se inscrevam no canal, que em breve postarei mais coisas relacionadas ao meio ambiente, à física, à ciência e à matemática. Obrigado.